Então, a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Claro, nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus há muito tempo, né? Agora, por que que nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus? Vamos lá. No Evangelho de São João, no iniciozinho, no prólogo, São João, ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque o que que é ser palavra de Deus? Vamos logo ao texto. São João diz assim: no princípio era a palavra. No princípio. Que princípio? São João aqui, ele está fazendo uma espécie de reescritura do Gênesis. O Gênesis já começa com o famoso Bereshit, né? O no princípio criou Deus o céu e a terra. O Gênesis está falando da criação do mundo, a criação ex nihilo, a criação do nada, certo? Então Deus quem fez todas as coisas. E aí São João ele está começando a reescrever. No princípio era a palavra, né? O Gênesis diz, né? No princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está dizendo que antes da criação só havia Deus, né? A terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus já havia. E aí vem São João. E a palavra era Deus. A palavra estava com Deus, perdão. E a palavra era Deus. Então, havia a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Mas que palavra é essa? Voltemos para o Gênesis. Depois, né, de falar que o Espírito parava sobre as águas, o Gênesis diz assim: e Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Só recorrer ao texto aqui para não falar besteira. Haja luz, ou faça-se a luz. E houve luz. E aí se segue toda a criação com Deus falando, né? O famoso faça-se, o verbo fazer. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que São João está dizendo aqui no prólogo. Né? Qual é a palavra? A palavra criadora. A palavra que tem poder. Porque quando Deus diz, a coisa acontece. Deus não cria o universo, não cria as coisas a partir de uma matéria-prima, onde ele molda, tal como ele fez o ser humano. Né? A criação do ser humano é algo um pouco diferente. E se você quiser aprofundar, já digo aí de cara, entre aí no grupo do Depósito da Fé, é gratuito, certo? Acompanhe as aulas que estão aqui no meu canal. Já falei sobre o Gênesis, vou falar sobre o Evangelho de São João mais para frente um pouco, certo? E a gente vai se aprofundar em todos esses detalhes. Mas então, quando Deus cria, ele cria falando. A palavra de Deus tem poder. Tem o poder de criar, de fazer as coisas. E São João está fazendo referência a essa palavra, a esse verbo, o verbo fazer, certo? E essa palavra estava com Deus, é claro, né? Saiu da boca de Deus. Mas São João diz algo mais. A palavra era Deus. Então a palavra é também Deus. No Gênesis nós temos aí a semente da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é criador. O Filho é a própria palavra que sai da boca de Deus. E o Espírito é o que pairava sobre as águas. Certo? E aí se segue. Tudo foi feito por meio dela, a palavra. E sem ela nada foi feito. Então tudo que foi feito com a palavra. Deus falou: faça-se a luz, faça-se o firmamento, façam-se as estrelas, os luzeiros, etc, etc. E o homem, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam unidos no momento em que o homem foi feito. Tudo foi feito por meio da palavra. E sem a palavra, nada foi feito. E aí, vamos pular para o versículo 14 do Evangelho de João. Ele diz: e a palavra se fez papel e habitou em um livro. Não. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra criadora, o poder criador de Deus, se fez carne, se fez ser humano e habitou no meio de nós homens. Jesus Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra. Ele é o poder criador de Deus que saiu da boca do Altíssimo, certo? Então Jesus Cristo é a palavra de Deus.
A pessoa de Jesus é a palavra de Deus. O próprio Evangelho, a própria Bíblia está dizendo isso para a gente. Né? A palavra não se fez papel. E quando eu digo isso, qual é a consequência? Se nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus, e nós podemos fazer isso, tá? Nós podemos chamar a Bíblia de palavra de Deus, mas tendo consciência de que a palavra de Deus é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e não o próprio texto. Porque essa é a consequência. Se nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus e pronto, né, e acabou, toda a Sagrada Escritura, ela é uma espécie de revelação de Deus Pai. Nós pensamos assim, nós vemos dessa forma, certo? E não está muito errado, porque, claro, a Bíblia é a revelação, certo? Mas, veja, se a gente pega o Antigo Testamento como sendo palavra de Deus pura e simplesmente, o que acontece? Nós não compreendemos a profundidade, a grandiosidade do Antigo Testamento. Agora, se nós temos consciência de que a palavra se fez carne e a palavra é Jesus Cristo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aí agora nós podemos chamar a Bíblia de palavra de Deus e compreender que toda ela fala sobre a palavra de Deus. O poder criador de Deus não está no texto das Sagradas Escrituras, está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta pessoa está sendo revelada a nós em toda a Bíblia, desde o Gênesis. E por isso eu posso dizer que lá no Gênesis, quando Deus disse, faça-se, essa palavra, esse verbo fazer que saiu da boca dele, é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está presente ali, desde o Gênesis. E aí todos os outros livros do Antigo Testamento falam sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, revelam algo de nosso Senhor Jesus Cristo que não ficou claro no texto dos evangelhos. Porque, claro, a Bíblia está completa. A Bíblia não é só o evangelho. Né? Tudo isso aqui foi selecionado para estar na Bíblia como sendo inspirado pelo Espírito Santo para nos revelar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa é o Verbo. Essa pessoa estava com Deus no princípio. E essa pessoa é Deus. É Deus junto com ele. É Deus também. Tem o poder de criar. Por isso, quando Jesus disse, levanta-te e anda, o paralítico não podia desobedecer à ordem de Cristo. Ele tinha que levantar e andar, porque quem estava falando era a própria palavra. Por isso que quando ele diz, isto é o meu corpo, o pão não tem poder para desobedecer a Cristo. É a palavra criadora de Deus quem está falando. Não é mais pão, é o seu corpo. Jesus Cristo, ele tem esse poder. E a Bíblia toda nos revela esse poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, o que eu queria trazer nesse vídeo? Uma experiência nova, uma experiência diferente, para que ao ler a Bíblia, você entre em contato com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra verdadeira de Deus. Podemos chamar a Bíblia de palavra de Deus? Sim, podemos. Mas tendo consciência de que a palavra não é o papel, a palavra não é o texto. A palavra é uma pessoa. A pessoa que quer se relacionar conosco através desse texto também. Certo? Nós podemos nos relacionar com Jesus Cristo de outras formas. Na Eucaristia, na oração, na penitência, etc. Mas também em todo o texto das Sagradas Escrituras. Enxergar Jesus Cristo em todas as Sagradas Escrituras. Para finalizar, só um outro spoiler de algo que já está no meu canal e que eu vou também me aprofundar no Depósito da Fé. O livro de Tobias, por exemplo. A história do livro de Tobias é muita presença de Jesus ali, né, viva, na pessoa do próprio Tobias, certo? Enfim, e outros textos das Sagradas Escrituras nós temos tanto uma analogia de Jesus Cristo, como essa de Tobias, como também uma semente, um germe que aponta para Jesus, né? Óbvio nos profetas, certo? Mas então, voltemos o nosso olhar para as Sagradas Escrituras desse jeito, para nos relacionarmos com a pessoa viva, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, a Palavra de Deus, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, considere aí se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe aí o seu like, porque tudo isso ajuda o canal a crescer. E você também pode ajudar esse canal contribuindo com a nossa chave Pix, está aí na descrição do vídeo, certo? R$ 5 você manda, já vai estar contribuindo para que esse canal permaneça, tá certo? E, mais uma vez, entre também no grupo de WhatsApp do Depósito da Fé. É gratuito. Lá a gente estuda junto, a gente partilha junto, tudo o que eu estou comentando nos vídeos, certo?
eu estou lá à disposição para comentar, para refletirmos, tudo no WhatsApp. Tá certo? Então era isso. Um abraço e até o próximo vídeo.